bem-vinda, seja bem-vindo e que essa noite, mesmo com um friozinho, hoje nós daremos continuidade ao tema dos pais da nova era com uma convidada para lá especial que é a Ana. Meu nome é Bianca, eu sou terapeuta e mentora e hoje eu estarei com vocês nessa live para poder assim estar de alguma forma contribuindo com você papai, com você mamãe. Essa pessoa, essa convidada hoje vai nos encher de informações riquíssimas, de conteúdo muito valioso. Boa noite, gente! Repare que eu também coloquei um batom rosa, você que ama rosa, né? Sim, sim! Então nós estamos hoje chiques aqui. Gente, nós... Seja muito bem-vindo. Obrigada, Bianca. Obrigada a todos que estão aqui. Vai partilhando essa live aí, viu, gente? Exatamente. Vamos lá. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Bianca. Que hoje Obrigada. nós possamos, nós duas juntas, possamos ser contribuição Amém. na vida dessas pessoas, né? Que Amém. estarão aqui com a gente agora, mas de alguma forma depois estará assistindo essa live também que vai subir para o Instagram, né? Sim, sim. E eu quero que você se apresente. Nós já estamos aqui com algumas pessoas. Eu quero que muitas não te conhecem, assim como também não me conhecem. Eu vou deixar você se apresentar primeiro. Ok, gente. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a Bianca por essa oportunidade de estar aqui hoje, de falar com vocês, porque não é só uma live, é uma missão. É uma missão da Bianca e uma missão minha também, faz parte, né? E Deus tem sido maravilhoso em me abençoar com pessoas que têm trazido oportunidades para eu levar um pouco do melhor para as crianças, para os pais, para as famílias e para os adultos também, né? Sim, verdade. Então, eu vou explicar mais à frente, só um pouquinho, porque é uma missão, e já vou começar a me apresentar. Meu nome é Ana Franco, eu sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, mineira, enquanto a Bianca está em Goiás, né, na cidade dos sertanejos aí, eu estou aqui em Minas, comendo queijo, tomando café com queijo, zero lactose. Então, gente, eu sou bacharelando em psicopedagogia, terapeuta sistêmica e familiar e aspirante em psicanálise, né? E não menos importante, porque faz parte da minha trajetória e também da minha missão de vida, porque é o seguinte, eu tive diabetes na infância, aos 10 anos descobri diabetes. E só com o tempo, né, descobri que foi emocional. Tenho na família, sabe? Tem gene na família, só que é um gene que foi despertado muito cedo, infelizmente, por conta do emocional. E tá aí também aí que está a minha missão para que os pais, né, possam ser abençoados com a minha história para evitar que ocorra esses desgastes com seus filhos e com eles mesmos, porque minha mãe sofreu muito junto, né? E então, eu tenho uma longa estrada na área da saúde, e isso me ajuda também, né, a mentorar, me ajuda a aconselhar, me ajuda a atender, né? São mais de 25 anos na área de saúde, pública e privada. Eu passei por hemodiálise, vários problemas de visão, tudo por conta de diabetes. Envolveu muita coisa, né? E foi na infância, não tinha um preparo emocional, meus pais, minha mãe também não tinha, meu pai já faleceu. E aí, passei por hemodiálise também, né? E graças a Deus transplantada de 2 órgãos, rim e pâncreas, né? Mas assim, já há 9 anos, continuo imunossuprimida, né? Graças a Deus, tenho que continuar me cuidando, porém, né? Passei por tudo isso por conta, a priori, do emocional e na infância. Muitos pais não acreditam que as crianças são afetadas, não é, Bianca? Por tudo que veem e por tudo que escutam dentro de casa. Então, tá aí, minha missão tá aí. Em cima disso, dessa história de vida, né?
E eu me sinto privilegiada hoje de estar aqui com vocês. E eu sei que essa live futuramente vai abençoar muitas vidas. Amém, vai mesmo. E é assim, né, Ana, é como você está dizendo, os pais às vezes não têm dimensão, porque nós vivemos numa cultura onde a somatização ainda, o psicossomático, ele não é muito ainda visto, né? Os pais ainda vivem muito naquela coisa só do médico, do clínico, do especialista, né? Tratar o corpo. Isso. Mas, na verdade, o psicológico, o emocional, está tudo interligado. Hoje eu vi uma frase que me chamou a atenção agora à tarde, assistindo uma palestra de um professor, e ele disse assim, que o que comanda o nosso corpo é a nossa criança emocional. Exatamente. É ela que nos guia. Então, prestar atenção às respostas do nosso corpo significa que essa criança interior e emocional, ela está gritando por socorro. Isso. Então, eu achei muito interessante a colocação dele, porque os pais, nós, às vezes, como pais, a gente passa muito despercebido isso, né? O filho tem uma dor no estômago, a primeira coisa que a gente faz é levar essa criança para o médico, num gastro, num pediatra e tratar. Só que o problema, ele vai ser resolvido, lógico que vai. Mas, na verdade, ele vai se reincidir, ele vai voltar, porque a causa é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Exato, né? Existem, são não só crianças, né? Todos no mundo, sim, muitas pessoas tratando só sintomas sem saber a causa, né? E assim, eu gosto sempre de começar dizendo que nós somos seres biopsicossocioculturais e espirituais. Então tem uma gama de coisas, né? Que nos envolve, que é o psicológico, o emocional, o social, o meio onde a gente vive, com as pessoas com as quais a gente convive, a nossa cultura. Você vê, nossa cultura ela muda de estado para estado, de cidade para cidade, que dirá de país para país. Influencia em tudo, na alimentação, as músicas, né? E aí vem também a parte que, para mim, é a mais relevante, inclusive, é a espiritual. Sabe? Independente da sua crença, independente em que você crê. Tá? Eu creio no Criador do universo, Criador de todas as coisas. Mas respeito a todos e eu sei que ter uma espiritualidade, ter uma crença é um chão. É um chão para a gente, nos momentos mais difíceis. Porém, né, lógico, não menos importante, existem vários profissionais hoje de todas essas áreas, né, do emocional, do biológico, para cuidar. E, não menos importante, o emocional, para mim, hoje, ele é um dos principais, porque há pessoas, adultos e até crianças, né? Vou dizer adultos, que trazem sua criança ferida, né, dentro dela, e isso se transfere para todos ao redor, e principalmente para os filhos. Exato, exatamente. E os pais que me procuram, Bianca, para ajudar seus filhos, né, em diversas demandas, né, da área da aprendizagem também, porque o psicopedagogo, ele é um terapeuta da aprendizagem, não é professor, não é um psicólogo, mas ele trabalha a área emocional com a área da aprendizagem, as áreas cognitivas, sabe? E trabalha com descobertas e intervenções. E foi aí que a área da terapia me ajudou a descobrir muita coisa e desvendar que nas dificuldades dos filhos, se não for biológica e patológica, está o emocional dos pais. Então, muitas vezes é inútil tratar a dificuldade dos filhos, muitas vezes até na aprendizagem. Se não tratar o emocional dos pais primeiro, reflete totalmente. Exatamente. E é tão interessante e tão importante nós abrirmos o nosso olhar quanto a isso, porque a gente não tem noção da gravidade
do problema que isso causa no caminhar dessa criança, né? Exatamente. Na evolução dessa criança. Porque aí, agora nós vamos exatamente. Aí eu já te pergunto, já que a gente já entrou no assunto específico em questão de nós olharmos para essa criança, qual, no seu olhar hoje, como profissional que você lidando com essas crianças que chegam rotuladas pelos pais, né? Os pais não têm noção, porque os pais, muitas das vezes, eles compram, eles trazem como crença também da sua criação passada, e eles acabam dando continuidade a esses tipos de rótulo. O que eu quero dizer, né, assim, a gente ouve muitos pais dizer assim, você tá vendo, você é burro. Olha, você não é capaz, você não vai ser ninguém na vida desse jeito, eu vou largar mão, vou abrir mão de você, porque você não merece isso. Então, muito eles acabam jogando, transferindo essa responsabilidade para o professor, para o educador, para o especialista em si, para o psicólogo, né? E aí os profissionais ficam perdidos. Com certeza. Porque, na verdade, essa criança vem rotulada e desvencilhar esse rótulo é terrível, é muito Bianca, doloroso. E como que você diz? O que então, você diz nessa questão? Primeiro, eu queria pedir a todos os pais que estão aí presentes e os que verão essa live futuramente, que abram o seu coração para nos ouvir. Venha sem julgamentos, entendendo que aqui nós queremos o bem, ainda que possa vir machucá-los ou feri-los de alguma forma. Mas nós estamos aqui para o bem, principalmente dos seus filhos. Então, venha sem julgamentos e com o coração aberto. Estamos aqui para abençoar, né? Então, é o seguinte, nós como terapeutas sistêmicas, nós sabemos que existe um ciclo que se repete e um ciclo que se une e se emaranha na sociedade. E aí, o que acontece? A criança hoje, ela é muito afetada de todas as partes, né? Por quê, Bianca? Se não recebe o rótulo em casa, porque isso aí também, esses rótulos estão muito relacionados à falta de conhecimento dos pais, ao estado emocional dos pais, né? A falta de conhecimento de pessoas da família, que muitas vezes, com muita humildade, às vezes fala, esse menino tá gordo demais. Nossa, esse menino tá burro. Esse menino não aprende, né? Nossa, esse menino é sonso, desastrado. Bianca, eu atendo tanta criança que já chega aqui com 6, 7, 5 anos falando. Ô, tia, eu sou burro, tia. Eu não aprendo não, tia. Ô, tia, eu esbarro em tudo, eu sou desastrada. Ô, tia, fulano falou que minha mãe, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sabe? Isso está relacionado também a frustrações dos pais, a pais muito perfeccionistas que cobram demais dos filhos. Só que, Bianca, tem uma coisa que é real, infelizmente. Eu, como psicopedagoga, eu preciso entender todos os lados, inclusive o lado dos profissionais da área de educação, que também sofrem, né? Essa criança já chega lá com o que está incutido na mente e a criança reproduz. Muitas vezes tem jeito para tudo, sabe? Mas a criança vai começar a reproduzir na psique dela. Eu não tenho atenção, não. Eu sou atentado, eu sou desobediente, e ela vai reproduzir isso. Mas o que acontece? O que eu recebo também, Bianca? Infelizmente eu recebo pais desesperados, porque professor chega e fala, seu filho tem problema, seu filho é doido, seu filho é doente, vai procurar ajuda logo, sabe? Tem profissionais que não têm também essa papa na língua, essa sensibilidade para lidar. E aí, no meio de tanta dificuldade, sofre todo mundo, também porque a gente sabe que é sistêmico em certas situações,
O professor, para conviver com um monte de aluno, é complicado. O professor tem os problemas dele em casa, né? Então, assim, é uma gama de problemas, mas que pode começar a ser resolvida dentro de casa. Se os pais tiverem o conhecimento, buscar o conhecimento, abrir o coração, né? E aqui hoje podem aprender muito. Gente, eu luto muito contra isso. Não aos rótulos. Não aos rótulos. A criança nasceu, Bianca, com a essência limpa. Limpa. E os pais vão construindo seus filhos, né? Então, quando um vier, fulano puxou isso do pai, não tem esse negócio de puxou, não, gente. Isso é a criação, é porque repete. Meu pai traz as crenças da família dele, minha mãe traz as crenças da família dela. Eu vou ser quem, a Ana? Eu vou ser metade do meu pai, metade da minha mãe, e eu vou reproduzir comportamentos dele. Mas esse negócio de puxou, se o pai e a mãe tiver sabedoria e conseguir tirar as coisas negativas, sem julgamentos, da família deles, para incutir melhores crenças nos filhos e tirar esses rótulos, é a maravilha, sabe? É o que tem que ser feito. E aqui vocês estão podendo aprender. Não aos rótulos. Não julgue a criança. Não coloque nada negativo na mente do seu filho, porque ele vai reproduzir. E para tirar é difícil, aí é terapia. Mais tarde é terapia e muitas outras problemáticas que afligem nossa sociedade hoje. São muitas. Exatamente. Não só na área da aprendizagem. A Sônia está dizendo aqui, ó, muitos profissionais despreparados para a inclusão em todos os sentidos. Infelizmente. Eu, inclusive, como portadora de deficiência visual, eu só enxergo de um olho. Eu enxergo por volta de 50% de um olho. Do esquerdo eu não enxergo. Eu vivo na pele vários preconceitos. Mas não me importa, eu não me vitimizo. Não, eu tenho que fazer minha história, eu tenho que construir minha história. Exato. Tudo veio para o aprendizado. Mas eu sei que todo tipo de deficiência, ela tem um preconceito e a inclusão ela não existe. As pessoas só olham aí na sociedade alguns poucos preconceitos, Bianca, que são válidos sim, mas tem alguns, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu esqueci de falar, Bianca. Tem a ver com a área da aprendizagem e área infantil. O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem o combinado e tem o desatento. Eu fui uma criança que, com todas as minhas cargas emocionais, toda a minha história que eu contei naquela live que você viu, né? Tá lá no YouTube, sobre diabetes, glúten, etc. Então, eu fui uma criança que tinha TDAH, eu tenho, né? Só que eu só descobri isso, Bianca, estudando a psicopedagogia. Fiz uma semana de curso com a doutora Ana Beatriz Barbosa, levantei minhas suspeitas e fui no neurologista e ele fechou o diagnóstico. O TDAH, ele sofre muito, Bianca. A criança hiperativa, tem gente que acha que ser hiperativo é só criança que fica correndo pra lá e pra cá. Não é, não. O hiperativo, ele tem uma mente. Ele tem 10 pensamentos a mais do que o normal. Mas ele pode ser bem aproveitado, sabe? Tá a importância dos pais levarem a sério os sinais, procurar profissionais, uma equipe multidisciplinar, né? Se for o TDAH, se for o TEA, que é o autismo e tudo mais, buscar o conhecimento e buscar o diagnóstico, porque com o diagnóstico, gente, vocês vão dar a melhor qualidade de vida para os seus filhos. Não corra do diagnóstico, sabe? Então, Bianca, tá aí. Uma das coisas que eu sofri mais ainda na infância, que afetou minha área emocional, foi o excesso de cobrança, que eu nem sabia o que era. A mente hiperativa era o TDAH, entendeu? E isso acabou afetando também. Então, os pais têm que ficar atentos para qualquer tipo de coisa que você acha que está fora do desenvolvimento esperado para aquela idade do filho, né?
tem equipes maravilhosas, tem médicos abençoados. Tem gente que acha assim, eu vou procurar um médico e vai tacar remédio no meu filho. Não, nós estamos aqui, inclusive, para ajudar, porque a terapia também ajuda. O TDAH, o autismo, os transtornos globais, todos eles precisam de terapia. Não é só remédio que resolve, não. E muitas vezes mudar a rotina da criança e da família, porque tem que mudar dentro de casa, influencia na vida da criança. Né? Então, gente, busque ajuda. Não é só remédio que resolve, não. Sim, e o que a gente vê muito, uma coisa que você falou agora me chamou a atenção, é assim, na verdade, ter a consciência que você é 50% seu pai, 50% sua mãe, é saber que você é um ser construído de meio a meio. Então, dali vai sair um inteiro. E lembrar também aos pais que esse filho, ele tem que ser tratado como um ser humano único. Ele não tem que ser igual a mim, ou igual a Bertana, igual a Ciclano. Ele é único. Independente se ele tem suas limitações, suas deficiências, seja como for. Ele é único, né? Então, é difícil tomar essa consciência, né? Mas, assim, o que a gente vê muito hoje, que é muito legal, é que os pais estão buscando, né? Como você fez, você foi atrás, junto depois você com o seu médico, você fechou o seu diagnóstico. E os pais estão buscando isso, né? Então, é muito legal a gente ver essa evolução dos pais. Essa atenção, voltar os olhos para o filho e ver o que não está normal, né? Dentro do que eles estão ali acostumados a viver, a trazer, né? De novidade, de olhar para isso. Isso. Bianca, para os pais que estão atentos, né? Que querem o melhor para os filhos, a tecnologia está aí à disposição, a internet está aí, né? O conhecimento, até com a nossa live aqui, para quem quer, tem, sabe? Porém, Bianca, que eu vejo também, igual a você, como você está dizendo aí, e eu vejo por outro lado também, né? De sempre buscar o equilíbrio. Porque o que eu vejo hoje e recebo muito, gente, estou falando sem julgamentos, por favor. Tem os pais que buscam, mas tem aqueles pais que por alguns sentimentos de culpa, de baixa autoestima, pais que estão precisando de terapia, sabe? Pais que têm sua criança interior ferida, pais que foram rejeitados na infância, que sofreram abandono na infância, que foram injustiçados na infância, né? Que foram humilhados na infância. E tem uma ferida também que se chama, que a ferida é uma ferida nova. Tem alguns poucos anos que ela está aí, que é da superproteção. Pais que super protegem demais. Gente, não faça isso. Eu tenho umas postagens relacionadas. Os assuntos são muito amplos para falar tudo aqui, mas a priori o que eu digo, pais super protetores, principalmente mães, isso ocorre muito entre as mulheres. E tem uma explicação para isso que está na relação do pai e da mãe dela. A superproteção, isso eu e a Bianca pode mudar vocês. Está relacionado ao que você pegou do relacionamento do seu pai e da sua mãe, por isso você é super protetora demais. E você acha que dando tudo nas mãos, que dando presente, que dando isso, não falando não, você vai conseguir o amor do seu filho, mas não é assim. Primeiro é o respeito. O respeito é a base do amor, sabe? E a criança, eu vou falar pela parte biológica também, se a Bianca me permitir mais pra frente, a gente vai desenvolvendo o assunto aqui, né? Então a criança, ela precisa ouvir não. Ainda que você tenha dinheiro para comprar alguma coisa, não, né? Se você dá demais, eu já presenciei filhos, crianças pequenas, batendo no rosto da mãe, cuspindo em ruas públicas, cuspindo no rosto da mãe, porque é uma mãe que tira a autoridade do pai dentro de casa e acolhe demais o filho. Tem muito disso. Porém, isso tudo está relacionado a problemas emocionais da mãe. Mulheres inseguras,
ciclo, né, Bianca? É um ciclo de Sim, coisas. exatamente. Então tem que ter esse Exatamente. cuidado. Os pais hoje estão tendo uma oportunidade ímpar de estar mais com os filhos, de trabalhar com eles o lúdico, as brincadeiras, né? De ter um tempo maior de É verdade. qualidade, né, Bia? Isso é Sim, maravilhoso. Criança precisa ter essa noção de pertencimento, de quem é meu pai, quem é minha mãe, criar história, criar raiz, né? Criança precisa disso. exato. Então tem uma Precisa. diferença aí entre amor e carência afetiva. Pais carentes afetivos, infelizmente, eles não deixam que seus filhos desenvolvam globalmente psicomotricidade, parte emocional, psicológica, né, psíquica, desenvolvimento neuronal, partes motoras, é muita coisa. Quando o pai e a mãe não permitem que o filho viva a sua vida, né, que o filho tenha mais autonomia, que a criança cresça mais segura, e um treino, porque o cérebro, ele só desenvolve se ele for treinado. E nós falaremos disso mais à frente. Ana, você falou uma coisa aí de autonomia de criança, né? O que você diz, então, para esses pais quanto à relação de estar interagindo essa criança desde as pequenas coisas dentro de casa? Delegar algumas coisas para as Atividades, crianças né? estarem fazendo, atividade, enxugar uma louça, catar uma roupa. Perfeito. Porque muitos pais têm muito bloqueio quanto a isso. Falar, eu fiz tanto isso, eu não quero que meu filho faça, que é o que você acabou de dizer, a superproteção. Isso. Mas você como o que isso prejudica a criança quando ela é protegida a esse tal ponto? Então, como eu comecei a dizendo, e a Bianca falou, nós somos seres únicos, digitais. Esse negócio de hashtag somos todos iguais? Não. Somos únicos. Filhos são únicos. Porém, cada um tem que ser ajudado de acordo com a sua dificuldade, mas não tem que dar regalia a mais para ninguém, não, Bianca. Regalia a mais, não. E também tratar como se fossem iguais também, porque tira a personalidade da criança. Até se for gêmeos, tira a personalidade. Fazer o mesmo corte de cabelo, ter que usar a mesma roupa, sabe? A criança fica sem personalidade. Quando o outro morre ou vai fazer uma prova fora, acontece qualquer coisa de separar, ela se sente metade. Isso é um perigo. Então, até os próprios... É muito sério, né? É muito sério. Então, voltando aqui para o que você perguntou, Bianca, os pais precisam delegar. Cada criança tem o seu desenvolvimento esperado para cada faixa etária, né? Tem a sua maturação, sabe? Nessa área toda, psicomotora, né? No emocional, quanto no biológico, né? Na parte cerebral, e também na parte de equilíbrio, noção espacial, essas coisas todas. Só que tudo é um treino. Se você não põe o seu filho para treinar desde as pequenas coisas, você está impedindo ele, inclusive, de ter paz, de ser feliz no futuro, de se socializar bem, de conseguir ficar num trabalho, de ter um bom relacionamento afetivo entre amigos. Por quê? Olha o quanto abrange, né, Ana? É assim, é global mesmo, Bianca. É global mesmo. Gente, pais, por favor, aceitem com todo o amor e carinho do mundo essas informações. O que acontece? Nós temos uma maturação diferente uns dos outros, né? Porém, precisamos do treino, Bianca. Nós temos umas funções do cérebro chamadas funções cognitivas, que é onde está ali memória, atenção, planejamento, foco, sabe? Tudo que está relacionado ao que você recebe e passa para frente. Tem também as funções executivas. Um exemplo é como você executa suas tarefas.
você me dá uma tarefa para eu fazer, ou eu tô na frente de um carro, ou eu tenho que frear, sabe, para eu não ser atropelada. Coisas que parecem muito simples. A área do planejamento para criança ou nós adultos, né? A gente tem que ter uma boa área executiva trabalhada desde a infância, né? Porque se você não sabe planejar, se você não consegue manter uma atenção, se você não é uma pessoa que consegue montar estratégia, se você é uma pessoa que não tem resiliência, se seu pai e sua mãe não treinou seu córtex pré-frontal, que é a parte frontal do cérebro, do córtex, aonde freia nossos impulsos, né? Então, o menino que só recebe sim, 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 sim dos pais, ele não treina esse córtex, e aí ele vai ser mais agressivo, ele vai ser birrento, ele não vai ter paciência com o namorado, com o professor, nem com os pais, nem com os avós, ele vai ser desrespeitoso, infelizmente, e ele vai sofrer muito, ele vai viver frustrado, porque o córtex pré-frontal dele não foi trabalhado. Tem que ser trabalhado. Tem uma coisa que eu aprendi, gente, eu assisti as 2 lives anteriores, a Suelen falando, eu fiquei apaixonada. Sua prima, né? A Suelen falando que se pai e mãe fosse igual a avô e a avó, era maravilhoso. Que vô e vó, né? Só amor, é brincadeira, ótimo. Mas pai e mãe, a Bíblia fala, o coração é enganoso. O coração não pensa, não. O que pensa é a mente. A mente é o coração, né? É enganoso. Então, o coração não é só enganoso para relacionamento amoroso, né? Não. É com os filhos também. Ainda que você queira dar, ainda que seu coração corte, você tem que dar um não. Você tem que delegar atividades de acordo com a maturidade dele, sabe? E outra coisa, para trabalhar as crianças bem, essas funções cognitivas, executivas, conativas da linguagem. Exemplo, uma criança que cresce, que não sabe falar direito, não sabe comunicar, não sabe interpretar, a não ser que ela tenha problemas patológicos. Aí uma coisa. Mas pode se trabalhar também, né? Então, resumindo, se pai e mãe não delega pequenas tarefas, se não frustra, se não põe a criança para brincar, se não põe a criança para enxugar uma louça, para catar um feijão, né? Para falar assim, dá um recadinho fulano ali para mim, levanta daí e faz isso ali para mim. Ele não está permitindo que seu filho treine o seu cérebro para preparar, inclusive para receber o conhecimento. E vou falar uma coisa importante, Bianca. Gente, nós estamos aqui numa missão para ajudar vocês a produzir e ter uma família mais equilibrada, filhos que aprendam mais e que sejam mais saudáveis emocionalmente. Vai doer o que eu vou falar, mas é verdade. Nós estamos produzindo cada vez mais crianças com baixa intelectualidade. Do modo vulgar de falar, crianças burras. Infelizmente, criança que tem tudo nas mãos, criança que, sabe, que não recebe o não. Por quê? Não desenvolveu suas funções cognitivas, executivas, conativas, porque isso é treino. E aí, o que acontece, Bianca? Na hora que o conhecimento é oferecido lá na escola, o cérebro não está preparado para receber aquilo, não está preparado para pensar, para interpretar, para resolver um problema. Entendeu? Então, a verdade é, criança tem que ser sim, Bianca, tem que delegar atividades para ela sim em casa, sabe? De acordo com a faixa etária, não dói, não mata, não deixe tudo nas mãos. Criança tem tempo para tudo, já para tomar banho sozinha, para pentear o cabelo sozinha. E se notar dificuldade, se você sentir que seu filho realmente não está conseguindo, aí é bom procurar um profissional. E o psicopedagogo é um deles, né? E outra coisa, e se os pais tiverem muita dificuldade para dar essa autonomia para os seus filhos, porque tem, Bianca, tem pai que sofre. Tem pai e mãe que sofre, não tem? Exatamente, eles sofrem. Sim. Tanto em delegar atividades, quanto para falar o não. Para sustentar a palavra. É um erro falar com o menino. Eu vou te bater.
eu vou pode ser de castigo. Pai e mãe que utiliza do emocional, do estado emocional dele na hora para agir com a criança. Um exemplo. Agora você não pode subir no sofá. Tá com raiva, né? A mãe e o pai tá com raiva. Não sobe no sofá, não. Não pode subir. Aí a criança não sobe, fica com raiva e tal. Aí quando o pai e a mãe tá tranquilo, tá de boa, o menino tá lá pulando, eles não estão nem aí. Tá? Isso confunde, inclusive, a criança. Né? Mas voltando, Bianca, se o pai e a mãe tiver dificuldade, gente, de dar o não pro filho, tá sofrendo por conta disso, tem que buscar análise, tem que buscar terapia. Porque é coisa emocional dos pais aí. É que pai e mãe se sintam seguros para dar o não e para delegar tarefas para os seus filhos. É necessário. É necessário. Uhum. Um beijo pra você, Ana. E você falou a questão assim de chamar a atenção da criança, né? Mas né, nesse caso, no seu olhar, o que você diz a questão de você repreender, você pôr de castigo, você dar umas palmadas, você... Então, aquilo tudo também tem a sua fase? Então, Mia, o que acontece? Tem uma coisa que eu digo sempre com os pais. Quanto mais você educa, menos você corrige. A não ser que a criança tenha uma hiperatividade, mas mesmo assim, não é desculpa para menino ser desobediente e ser agressivo, né? Tem o TOD também, que é o transtorno opositor, que a criança já é mais agressiva, né? Até com policiais, com a pessoa da lei, essas crianças não obedecem, aí tem que ser tratado mesmo, né? Agora, a criança que ela não... Digamos, uma criança normal, vamos falar assim, sem dificuldades, né? Ela precisa ser bem treinada e bem educada para não precisar chegar ao castigo e chegar a apanhar. Sabe, Anta? Porém, gente, isso é um assunto que já deu pano para manga no Brasil, né? Que é as palmadas, que é bate ou não bate. Uma coisa eu digo, espancar criança, jamais. Deixar roxo em criança, gente, não. Sabe, Anta? Isso são pais descontrolados, que estão precisando de ajuda. Isso aí a gente já deixa claro. Pai que espanca criança precisa de ajuda, né? E merece ser ajudado, para ajudar eles e os filhos. Mas, criança, o que você precisa, Bianca, manter a palavra com ela. Se você não mantém a palavra, entre aspas, seu filho vai ficando relaxado. Aí é cada vez mais, você fala, e o menino tá fazendo. Você fala e o menino tá fazendo. Mas por quê? Ele não tá fazendo à toa, não. É porque você não mantém sua palavra. Entendeu? Olha que interessante. E quando necessário, sim, uma varadinha no bumbum, não faz mal, não. Um castigo, assim, aquele castigo, assim, o melhor castigo, Bianca, é tirar algo que a criança gosta. Pai e mãe que tira celular, que tira isso, daqui a pouco vai falar, você vai ficar 2 dias sem celular. No mesmo dia o menino tá com o celular na mão, o pai e a mãe... Essa criança já é ali, que ela não respeita mais os pais. Ela não acredita na palavra. Pega como ponto fraco, né? Pegou o ponto fraco e vai fazer isso com muita coisa, Bianca. Se for permitido, vai continuar fazendo, vai crescer assim, infelizmente. Mas se pai e mãe acordar e sentir que o filho já está nesse caminho, acordem, tenham mais palavra. E se tiver difícil, busque ajuda terapêutica. Busque. Né? Mas com a criança, Bianca, a melhor forma de educar. Primeiro, para educar, exemplo. Criança segue o que vê. Exemplo. Primeira coisa, exemplo. Segundo, ser bem educado pelos pais, ter limites. Precisa ter limites. Né? E a correção, ela é necessária, às vezes, sim. De preferência, como eu disse, não precisa nem bater. Tira o que ela mais gosta e mantém sua palavra.
né? É por aí. Exatamente. É mais ou menos por aí. Os assuntos são bem complexos, né, Bianca? São. Gente. Quanta coisa nós já dissemos. É verdade. E hoje, para quem chegou agora, a gente falou sobre rótulos com as crianças em relação às crianças, os pais que rotulam seus filhos, né? Nós falamos a respeito também da importância de observar o seu filho, os comportamentos, os sinais que ele está te trazendo, que muitas das vezes não são só físicos, mas emocionais. Então, ficar muito atento quanto a isso. Nós também falamos que o seu filho é um ser único. Ele não tem que ser igual ao irmão mais velho, ele não tem que ser igual ao irmão do meio, ele tem que ser ele. Ele tem que se vestir como ele tem que se vestir. Os pais não tem que falar, mas eu gosto dele dessa roupa porque fica tão bonitinho. Não! Na verdade, chega uma idade que a criança ela já começa a mostrar o que ela realmente gosta. E cabe aos pais entender que ele é único. Respeitar. Assim como ele, o Respeito pai e a a mãe personalidade. Isso, sim, exatamente, né? Delegar aos filhos também a questão de fazer as atividades pequenas dentro de casa, isso vai trazer uma desenvoltura lá no seu profissional, no seu social, no seu conjugal, futuramente quando constituir uma família, né? Ter também a palavra com seu filho, com a sua filha, faz com que ele também consiga lá na frente saber interagir com o meio também externo, de uma forma se posicionando, né? Não sempre recuar a qualquer momento. Então, todos esses movimentos, se a gente for prestar atenção, isso ele se dá início dos pais para os filhos. Isso. Então, nós temos que nos atentar. Às vezes, falar que vai levar o filho para fazer uma sessão psicológica ou terapêutica uma vez na semana, pensar que isso vai solucionar 100% do problema, talvez como a Ana disse, vai tratar o sintoma, que no caso vamos dizer que seja seu filho, porque a causa está com os pais. Comumente sim, Bianca. Crianças as mais que eu recebo, né? Com dificuldades na aprendizagem. Eu falei isso aí no início, mas estou reforçando. Muitas das dificuldades que a criança tem, primeiro, está relacionada ao emocional dos pais. Também tem coisas biológicas no meio, tem coisa da alimentação. Eu vou até falar isso rapidinho agora. Mas pode também. Falar, fique à vontade. Obrigada, Bianca. Vou até aqui para vocês aqui. Isso aqui é um neurônio. Gente, olha que legal essa explicação que ela vai dar. Prestem bem atenção, que legal. É um neurônio motor da motricidade. É o tal do tic-tac que todo mundo fala, né? Quantos neurônios você tem? Ela só tem 2, tic-tac. Mas, gente, esses neurônios, eles são trilhares. Não só no cérebro, como em todo o nosso sistema nervoso. Vou tentar falar de uma forma bem resumida e simples. E uma coisa não menos importante que influencia a criança em tudo, Bianca, é a alimentação. Os pais de hoje, e de antigamente também, né? Que deixam o filho comer tudo que quer, ou que não come certas coisas, né? Ou é doce demais, ou é isso, ou é aquilo demais. Comidas não saudáveis. Pais, não estou aqui para culpabilizá-los, mas para responsabilizá-los. Vocês, até diante da Posso só dar uma ênfase aí? Só não esquece de mencionar questões de horários de alimentação. Qual a importância e o que agrava nos neurônios? Isso. Para alimentação e para dormir, principalmente. Criança tem que ter rotina. Criança, quem manda são os pais. A hierarquia, gente. Hoje as crianças estão mandando dentro de casa, Bianca. Não, isso não pode. Isso é infringir lei do universo, Bianca. Isso é infringir lei do universo. A gente tanto fala do sistema. Exatamente. Né? Criança não precisa ser centro de atenção dentro de casa, não. O pai não precisa querer amor de filho. O pai tem que querer primeiro respeito dos filhos. E aí se tem o amor. Né? Então, a criança tem que ter rotina para tudo. Para estudar,
para dormir, para comer, né? Celular, tira. Você pode dar à criança o celular um tempozinho para ela usar, mas depois de 6 horas da noite, não deixa o menino pegar o celular. Ajuda a diminuir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. O celular também causa dependência de tela, que tem levado crianças a consultórios psiquiátricos, inclusive com a dependência de tela e com abstinência, fica nervoso, se bate nos pais, porque foi tirado o celular. Né? Então, tira a tela, tira a luminosidade à noite, oferece à criança coisas saudáveis, música. Eu achei incrível a Suelen, gente. E a Fran também, né? Você vê? A Fran oferece música para o filho dela desde cedo. Lindo, né? Isso é trabalho demais a mente, né? Então, assim, criança acostuma com a rotina dos pais, mas os pais têm que entender que se eles gostam de dormir tarde, eles têm que aprender a educar seus filhos de uma forma diferente, porque isso influencia, sim, na aprendizagem, no comportamento, no emocional e tudo, né? Então, falando aqui dentro da parte da alimentação, só para acabar, esse neurônio aqui, o que acontece? O neurônio, ele é o que mais tem, digamos, no cérebro, né? É onde ocorrem as sinapses, que faz o nosso pensamento ficar mais rápido, as nossas estratégias ficarem mais rápidas, o nosso planejamento ser mais eficaz, os nossos movimentos serem mais rápidos e mais fluentes, digamos. A nossa linguagem, né? Quando os nossos neurônios são destruídos por algum motivo, ou quando não está tendo a sinapse neuronal, a gente não raciocina bem, a nossa fala não fica bem, nossa comunicação fica ruim, a gente não consegue resolver as coisas bem, afeta tudo. Afeta no casamento, afeta tudo. No serviço, você não rende bem. E aí, cadê a importância da alimentação também para os neurônios? Isso aqui é um corpo celular. Isso aqui é um axônio, que é esse corpo todinho aqui. E essas partes aqui, Bianca, meio lilás, são chamadas bainha de mielina. São lipídios. Não esqueci mais isso. São lipídios, Bianca, que são produzidos através de uma boa alimentação. E o que acontece? Essa bainha de mielina, que são esses lipídios, elas fazem com que as sinapses ocorram mais rápido. E a gente fica top no aprendizado, na resolução de tudo, no foco. Aí, se começa na infância, se a criança não alimenta bem, cai a produção de bainha de mielina. E aí, o que acontece? Afeta a criança na psicomotricidade inteira, inclusive no aprendizado. A criança não se concentra, a criança fica desperta para estudar, não é? Infelizmente. A criança, ela fica assim, você está falando com ela, ela fica meio aérea. Exato. Mas os pais nem imaginam que nem isso está ligado à alimentação. Gente, a alimentação é sério demais. É muito sério. Né? É muito sério. Gente, eu falei muito naquela live lá, né? Sono. Como é que é? E a questão do sono. A questão do sono. O sono. O horário de comer. Para comer. Tá. O que acontece? Os melhores horários para alimentar, de manhã, né? Depende também da rotina da família. Se a criança estuda, se não estuda. Mas assim, não tem aquele horário desejável que é certo, Bianca. Mas a criança, é bom manter uma rotina, sabe? Para ela aprender que tem que ter ordem. Tem que ter ordem. No universo tem ordem. Tem ordem para o sol se pôr, para o sol nascer. Tem ordem para tudo. Então, na nossa rotina tem que ter ordem também. Então, é bom que aprenda a acordar cedo, alimentar bem, saudavelmente, tirar o máximo doce, glúten. Eu falei sobre isso naquela live, né? Etc e tal. E tem um horário. Tá aqui para falar sobre isso. Isso, vai ser legal, Bianca. E aí, de manhã, tem um horário certo para a criança se alimentar bem. Não dar atrativozinhos
doce, essas coisas no intervalo. Dá uma fruta, um iogurte saudável no intervalo do almoço. Almoçar até meio-dia, 11 horas. Tá ótimo, isso não tem um problema. E alimentar bem. O principal, Bianca, é o alimentar bem, mas procurar também, gente, manter essa rotina de ter uma hora certa, principalmente para dormir. Evitem dar crianças doces após as 6 horas da noite. Tem pai, tem mãe, que o menino tá com o celular na mão à noite, comendo doce, tomando tudo que tá de doce, refrigerante, tudo mais. Aí o pai chega do serviço, ou a mãe chega e tal, quer brincar. Aí agita a criança demais. Essa criança, ela não vai dormir cedo, não, gente. Não vai. Pelo estímulo da tela, não produz melatonina. O excesso de energia, porque açúcar é energia, carboidrato é energia. Né? A criança está cheia de energia. Aí chega o estímulo de fora, que é a brincadeira excessiva, né? Criança, gente, fiquei fã, vou falar de novo da Suelen, da menina dela. Criança, se pudesse, criança tinha que ter um momento para meditar. Para meditar. Antes de dormir, o pai e a mãe lê um livrinho, uma historinha bacana, colocar um abajuzinho com a luzinha bem fraquinha, sabe? Depois das 6 horas, diminui o ritmo de tudo. E não socar fritura em criança de noite. Não dá doce, refrigerante, não dá, gente. A criança não vai ter uma qualidade de sono. Pra nada, né? E outra, em relação à alimentação, Bianca, ao sono, a dormir. Nosso organismo, ele tem um horário onde, digamos, começa a fazer uma limpeza. Limpeza no fígado, limpeza dos rins, um monte de coisa. Limpeza cerebral. E isso começa por volta de 11 horas da noite, vai até as 3 da madrugada. Se a criança dorme depois disso, até nós. Se até nós dorme depois disso, o nosso organismo ele não é limpo como poderia. E aí a gente vai se intoxicando. E isso não é diferente com as crianças. Não é. E criança segue a rotina. Criança, ela é treinada, né? Se você acostumar ela de um jeito, ela, infelizmente, ela tem grande possibilidade de crescer assim e ser afetada, né? E muita coisa se torna um ciclo, né? Os costumes, os maus costumes dos pais vão passando para os filhos, para os netos, e vai criando aquela geração com muitas dificuldades e com grandes problemáticas, né? A criança, tudo que ela consome no dia anterior, ela reflete no dia posterior. Sim. Então, se ela tem uma lentidão no aprendizado no dia posterior, é reflexo do que ela ingeriu no dia anterior. Tem isso também. Fato, isso acontece com nós, adultos, isso acontece com a criança, principalmente. Tá? Beijos. Obrigada.